Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel dominando fórmulas e funções. Nessa aula eu vou falar sobre a função somar produto. A gente vai ver como é que funciona a função somar produto, como é que ela trabalha com as matrizes. Vamos ver que é uma função muito poderosa, que ela pode fazer aí o trabalho do soma C, mas com alguma diferença, do soma C, do soma 6. Já vê que ela, assim, a sua utilização é bem simples, a gente pode combinar algumas coisas para tornar essa função muito poderosa. Então, o foco vai ser na função somar produto. Vamos lá para a nossa aula. Bom, eu tenho aqui uma planilha de compras, onde eu tenho aqui informações de setor, produtos, quantidade, valor unitário e valor total. O que eu quero fazer aqui? Eu quero calcular um total geral. Tá? Esse total geral está aqui e está aqui também. Vou fazer de duas formas diferentes. Fazendo com o que a gente aprendeu até agora, vou fazer uma multiplicação simples aqui e depois uma soma. Então aqui, para eu saber qual é o total desse produto, eu vou igual a quantidade vezes valor unitário. Pressiono Enter, depois eu copio essa fórmula aqui para baixo. Né? Procedimento simples aí. Com isso eu tenho o total de cada registro aqui, de cada linha. E no final, vou aqui fazer uma autossoma, que não é bem fácil, está aqui. O total deu R$350. Essas duas operações que eu fiz, primeiro multiplicando uma quantidade pelo valor unitário, depois somando, eu consigo fazer com apenas uma função, que é a função somar produto. Então, o nome da função, ela já te diz o que ela faz. O produto, na matemática, é a multiplicação. Então, ele faz a soma dos produtos, a soma das multiplicações, é o somar produto. Então, ao invés de eu criar duas fórmulas aqui, eu posso dizer para o Excel, ó, Excel, soma o produto aqui, ó, dessas informações, que é a multiplicação desse por esse. Isso em todo o intervalo. A gente já vai ter esse mesmo resultado aqui numa fórmula só. Então, como é que vai ser feito? Eu vou vir aqui na guia fórmulas, matemática e trigonometria, a gente tem aqui o somar produto, que está aqui. O somar produto, ele trabalha com matrizes, matriz 1, matriz 2, 3, conforme eu vou clicando aqui, igual a gente viu anteriormente na aula das funções de soma, soma C, soma 6, tem vários argumentos, você vai clicando aqui, esses argumentos vão aparecendo, tem barra de rolagem, o somar produto tem um total de 255 argumentos, né? 255 matrizes. Então aqui, ó, eu vou fazer assim, matriz 1, vou selecionar as quantidades. Quero que você dê uma olhada aqui, ó, desse lado aqui. Eu vou falar muito disso aqui, porque nos outros exemplos que a gente vai usar critérios, é importante saber identificar isso aqui. Então, tenho aqui, ó, o que o Excel faz é criar uma matriz com os valores que eu selecionei. Ó, 10, 5, 5, 10 são esses valores aqui. 10, 5, 5, 10. E aqui eu vou selecionar a segunda matriz, que são os valores unitários. Está aqui. E ele também criou uma matriz usando esses valores que eu selecionei. Agora aqui, ó, o que vai acontecer? Como é que ele faz a operação? Ele faz assim, ó, não uma multiplicação das matrizes. Então, 10 vezes 1, mais 5 vezes 3, mais 5 vezes 3. Então, as informações estão aqui, ó. 10 vezes 1, mais 5 vezes 3, mais 5 vezes 3. É isso que a função vai fazer. A gente já tem um resultado aqui, 350, que é o mesmo resultado que eu tive usando duas fórmulas. Então, somar produto. Esse é o primeiro exemplo simples, que é para você conhecer como é que ela funciona. Mas, assim, esse é o objetivo do somar produto, é fazer a soma de multiplicações. Né? Tem matrizes, uma matriz multiplicando pela outra e no final trazendo o resultado da soma. Vou dar um OK. Eu tenho lá o resultado 350 da função somar produto. Vamos para o segundo exemplo agora. Esse foi um exemplo simples, o segundo a gente vai usar critérios. Então, o somar produto ele também funciona com critérios, assim como o soma C. A gente vai ver aqui como é que funciona e qual a diferença de eu fazer com o somar produto ou com o soma C. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui total de quantidade do fabricante Ford. O que eu quero fazer? Eu quero somar a quantidade vendida, mas só quando aqui for o fabricante Ford. Se a gente fosse seguir a aula passada, que foi o soma C, simples, né? Fazer um soma C, buscar aqui nesse intervalo o fabricante Ford e somar aqui. Beleza, só que a gente vai fazer isso com somar produto. Vou clicar aqui, vou lá em matemática e trigonometria e vou aqui em somar produto. Bom, o que eu quero fazer? Eu quero comparar, quero testar
dentro desse intervalo aqui, quais são as células que é igual ao meu critério, que no caso é Ford. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar isso aqui, que é o meu intervalo, minha matriz, e vou colocar o critério. Eu quero saber quem é igual Ford, colocar esse Ford aqui entre aspas. Bom, mais uma vez eu peço atenção desse lado aqui, ó. Repara o seguinte agora. O que ele me trouxe aqui de resultado? Lembra que quando eu fiz no primeiro exemplo, ele trouxe uma matriz com os valores que eu selecionei. Agora ele me traz um resultado assim, ó, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. O que é isso aqui? Ele está testando cada uma dessas células aqui para saber quem é igual a Ford. Então, o primeiro valor falso é esse aqui, ó, o Renault. O Renault não é igual a Ford, então ele deu falso. O segundo, verdadeiro, ó, a Ford é o segundo da lista. Terceiro, falso. Quarto, verdadeiro, que é o Ford, e assim por diante. Então, primeira coisa aqui, identificar que ele fez um teste aqui e foi me retornando falso para quando não era Ford, verdadeiro para quando era Ford, que é o meu critério. Beleza. Na matriz 2, agora eu quero fazer o quê? Multiplicar. Não tenho que multiplicar para saber o resultado do somar produto. Eu vou pegar as quantidades. Seleciono aqui. O que vai acontecer? Dá zero aqui, ó. A gente já viu o resultado aqui, dá zero. Por que dá zero? Porque, ó, o que o Excel está fazendo? 10 vezes falso, mais 3 vezes verdadeiro. Só que acontece, essa informação aqui, eu estou multiplicando um número por um texto. Ele não vai pegar o resultado, vai dar sempre zero. A gente está pegando um valor, tem que ser valor por valor, né? Não pode ser valor por texto. Então, eu tenho, de alguma forma, fazer aqui com que o Excel converta isso aqui, ó, 0 para falso, 1 para verdadeiro. Porque quando for zero, qualquer número multiplicado por zero vai dar zero. Não vai influenciar na soma. Todo número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Então, nesse caso aqui, ó, o que ele vai fazer? O Renault vai ser 10 vezes 0, 0. Mais 3 vezes 1, 3. Então, eu vou pegar esse 3 aqui. Depois, eu tenho outro falso aqui, que é o 5. Que é esse 5 aqui, BMW, não é Ford. Beleza, então eu já tenho 3 aqui, mais o próximo é verdadeiro, que é o 5 também. Então vai ser 5 vezes 1. Então eu tenho 3 primeiro, mais 5, 8 e assim por diante. Então como é que eu tenho que fazer aqui, como é que eu faço aqui para o Excel converter isso aqui em falso verdadeiro, em 0 e 1? Existem duas formas. A primeira é usar a função, quer dizer, a primeira que eu vou mostrar aqui, né? Você pode usar qualquer uma das duas. A primeira que eu vou mostrar aqui é usando a função n. Então existe uma função n, se você não sabia, ela existe. É uma daquelas funções que assim, dificilmente você vai utilizar sozinha para alguma coisa. Ela é mais uma função que se combina com outras para chegar no resultado. Então eu vou colocar aqui a função n. A função n é muito simples. Ela vai converter o falso em 0 e o verdadeiro em 1. Então eu coloco ali o n, abro o parêntese. Repara aqui, ó, já até está aparecendo aqui. Eu vou fechar o parêntese. Então, ó, dá uma olhada aqui que o que o Excel fez. Como ele converteu o falso em 0, 1 em verdadeiro, ele faz essa multiplicação, ó, 0 vezes 10. Então, tudo que for 0 ali não vai influenciar na soma, porque vai dar 0. Então, o que ele está fazendo aqui, ó, onde tem o número 1, ele está pegando 3, que é esse 3 aqui. Depois eu tenho aqui um que é o 5, e está multiplicando aqui, está pegando o 5 aqui. Eu vou ter o 1 novamente aqui, ó, que é esse Ford número 1, e vou ter o último aqui, que é o 6. Então ele está pegando os valores, multiplicando por 1, o valor multiplicado por 1 dá ele mesmo. Então eu tenho aqui o 3, mais 5, mais 1, mais 6, que são essas informações que estão aqui. 3, 5, 1 e 6, eu já tenho o resultado aqui, que é o 15. Então, para você usar o somar produto como critério, como fazer uma comparação com o soma C, você precisa colocar, nesse primeiro exemplo aqui foi o n, para converter o falso em 0, o verdadeiro em 1. E assim eu consigo trazer esse resultado usando o somar produto. Aí é só clicar em OK. Eu vou ter lá 15, né, que é o resultado que tem aqui. Ó, 3 mais 5, 8, mais 1, 9, mais 6, 15. Tranquilo, né? Então, função n para converter, porque eu preciso converter isso aqui em números, não pode ficar como texto. Qual seria a segunda forma de transformar aquilo lá em número? Vou fazer aqui agora. Total de quantidade do mês de janeiro. Muito parecido. Agora eu não vou usar como critério Ford, vou usar como critério janeiro. Então vou lá, matemática e trigonometria, vou pegar o somar produto. Minha matriz agora é essa daqui.
eu vou comparar se isso aqui é igual janeiro. Olha lá. Deu o mesmo esquema aqui anteriormente, verdadeiro e falso. Eu vou aqui selecionar as quantidades, vai dar 0, que a gente está multiplicando por texto. Eu vou colocar um parênteses aqui, tá? Você vai entender o porquê. Eu fiz com N, função N. Qual seria outra forma? A gente colocar o sinal de subtração na frente. Quando eu coloco o sinal de subtração na frente, o verdadeiro vai virar 1, o falso vira 0, só que como é um sinal de subtração, ele vira menos 1. Ó, vou dar um menos aqui. Olha como é que apareceu aqui. Menos 1 e 0. Não poderia ficar dessa forma porque o resultado vai dar negativo. Então, o total de quantidade do mês de janeiro, menos 17. Não, é 17. Então, você coloca o sinal de menos, ele converte em 1, mas com o sinal de menos. Então, já que ele está com menos ali, o que eu vou fazer? Colocar novamente o sinal de menos, que aí ele vai converter em positivo. Ó, novamente o menos. Então, menos 2 vezes vira um positivo. E aí eu tenho aquele mesmo resultado, de 1 e 0. Então, eu posso fazer dessas duas formas. Ou usar a função N, ou usar a subtração 2 vezes para converter. O importante é você fazer isso aqui, é converter em número, para que a multiplicação seja feita. Não fazer número por texto. E aí, usando qualquer uma das duas formas, você vai conseguir chegar ao resultado. Vou dar um OK. Eu tenho aqui um total de 17, que é do mês de janeiro. Eu tenho 10 aqui. Mais 5, 15. Mais 2, 17. Essas 3 células estão aqui, ó, com o número 1. Ó, eu tenho o número 1 aparecendo 3 vezes. O 10. Depois eu tenho o 2. E depois eu tenho o 5, né? É aqui o 10, janeiro 5, depois o 2. Que é aqui 10, 5 e 2. Onde está o número 1. Então ele vai multiplicando esses valores e retorna para a gente a soma no final. Tranquilo, né? Então, duas formas. O N ou o menos ali para fazer o critério. Agora, eu vou fazer aqui a mesma coisa do lado usando o soma C. Tá? Vou fazer aqui, ó. Vamos pegar aqui o soma C. O soma C a gente aprendeu na aula anterior. Vamos fazer um soma C aqui rapidinho. Tem um intervalo aqui que são os fabricantes. Tem um critério aqui que é Ford. E eu tenho um intervalo soma que é aqui. Dá um OK. Ó, vai dar o mesmo resultado, tá? Aqui também. Vamos lá, um soma C. Vou pegar um intervalo aqui sendo mês. Critério janeiro. Intervalo soma aqui. Beleza. Qual seria a diferença aqui? Nesse caso aqui não tem diferença nenhuma. Você pode usar qualquer uma das duas funções. Vai ter uma diferença, e essa diferença pode ser importante, dependendo de como você usa aí a sua planilha que usa o soma C ou o somar produto, que é quando a gente trabalha com pastas de trabalho diferentes. E aí, se eu trabalho com pastas de trabalho diferentes usando o soma C ou o somar produto, usando o soma C, obrigatoriamente a pasta de trabalho tem que estar aberta. Se eu estiver buscando informações de uma outra pasta de trabalho, com o somar produto não. A pasta de trabalho pode estar fechada e ele vai continuar mostrando o resultado. Vamos fazer esse exemplo aqui na prática. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um arquivo novo aqui. Clicar nessa folhinha aqui, né? Para criar um arquivo novo. E vou fazer aqui usando, vou botar aqui, ó, só para identificar, somar produto. E aqui, soma C. E eu vou fazer aqui usando aquela parte de trabalho diferente. Então, somar produto. Vamos lá em fórmulas, matemática e trigonometria. Vamos pegar o somar produto. Matriz 1, eu vou lá no meu arquivo. Está aqui, é do Ford, né, que eu quero comparar se isso aqui é igual a Ford. Fecho aspas, abre e fecho aspas, né, coloco isso aqui entre parênteses. Já vou colocar aqui, botar os dois tracinhos aqui, né, que é mais simples. E aqui na matriz 2, eu vou lá e seleciono os valores. Tá, aqui vou ter o meu resultado, 15. Vou fazer com um só, que vai ser a mesma coisa do outro, né? Fazendo com um só a gente já consegue ver a diferença. Tá aqui. Agora, eu vou fazer com o soma C. Então, vem aqui, fórmulas, matemática e trigonometria. Vou pegar aqui o soma C. Soma C, intervalo. Vou lá no meu arquivo, vou pegar aqui.
critério Ford, intervalo soma, tá aqui. Clicar em OK, 15. Estou com o mesmo resultado aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou salvar esse arquivo aqui. Salvar aqui na área de trabalho. Vou colocar aqui como teste aula. E vou salvar. Vou fechar esse arquivo. Esse daqui, ó, eu vou salvar também. Vou salvar como aqui, também na área de trabalho. Vou colocar aqui como... Vou deixar aqui esse nome aqui mesmo. Planilha aula, módulo 2, aula 2. Salvar. Vou fechar também, tá? Fechei aqui, vou minimizar, vamos lá para a área de trabalho. Estando aqui na área de trabalho, eu vou abrir o arquivo teste aula, tá? Que a gente está fazendo aqui, para fazer essa comparação. Vou dar 2 cliques. Ele vai me dizer aqui que existe um vínculo entre os arquivos. Eu vou habilitar o conteúdo. O que acontece? Ó, o soma-C não mostra o resultado. Ele dá um erro de valor, enquanto que o somar produto mostra a informação. Então, essa é uma diferença entre você usar somar produto e somar C, mas trabalhando em pastas de trabalho diferentes. Aí você tem que analisar, não quer dizer que o somar produto é melhor do que o soma C. Depende, você pode usar um numa situação ou outra. Eu estou mostrando aqui só esse tipo de comparação, até porque se de repente também você usa o soma C entre pastas de trabalho diferentes, tem esse problema aí, de ter que estar sempre abrindo a outra parte de trabalho para funcionar, você pode substituir pelo somar produto, que você não tem necessidade de ter a parte de trabalho onde você busca informação aberta. Então essa daí é uma das principais diferenças. Vou mostrar uma outra também no exemplo lá daquele arquivo que a gente está fazendo. Esse é uma, eu vou mostrar mais uma também, que pode ser considerada aí uma vantagem, né, no somar produto em relação ao soma C. Mas sempre lembrando que cada função tem sua importância, e é importante também para que você conheça, né? Quanto mais funções você conhecer, melhor. Então vou fechar aqui para a gente voltar no nosso arquivo. Vou salvar aqui e vou abrir aqui o que a gente está utilizando. Então esse foi um exemplo de trabalhar em parte de trabalho diferente para você ver a diferença entre as funções. Vou passar aqui para essa última planilha, que é a planilha vendas. O que acontece? Essa planilha vendas, a gente tem um detalhezinho interessante aqui. Eu tenho agora as matrizes em tamanhos diferentes. E eu não conseguiria fazer isso aqui com soma C. O único que eu quero fazer é assim, ó, eu quero fazer aqui uma soma desses valores para o rio. O que eu teria que fazer aqui? O soma C, eu poderia até selecionar assim, na horizontal. Só que eu não consigo fazer isso aqui no soma C. Ó, se eu pegar aqui e fazer um soma C, estou fazendo o seguinte, ó. Eu quero aqui, dentro desse intervalo aqui, estou buscando o rio, está aqui, e quero pegar a informação que está aqui. Ele vai me dar um resultado aqui, tá? Vou dar um OK. Só que isso aqui, ó, 1128, é o resultado só da primeira linha. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, rio 271. Vou selecionar outro rio aqui. Ó, 1128. Que no caso aqui teria que ser tudo esses valores aqui, ó. Que é o total que eu tenho para o rio. E eu não consigo isso com soma C. Eu vou conseguir com somar produto. Então vamos lá, como é que vai funcionar? Este também vai ser um pouco diferente do que a gente usou anteriormente. É um outro exemplo aí da utilização do somar produto. Vamos lá, matriz 1. Eu vou começar como eu fiz lá o anterior. Selecionando aqui e colocando o critério. Isso aqui tem que ser igual a rio. Beleza, isso aqui a gente já conhece. Vou colocar isso aqui entre parênteses. Legal. Só que vai ter um detalhe importantíssimo agora. Essa questão aqui dos argumentos, o que o somar produto faz? Ele multiplica as matrizes. Lembra que eu falei isso lá no início? Só que, para que isso aqui funcione, matriz 1, matriz 2, matriz 3, as matrizes têm que ser do mesmo tamanho. Se forem de tamanho diferente, não funciona. Se eu simplesmente vir aqui e selecionar assim, não vai funcionar. Ele não vai dar nenhum resultado como somar C daria para a primeira linha. Ele vai dar um erro. Por quê? Porque as matrizes têm tamanho diferente. Então, como é que a gente tem que fazer? Nesse caso aqui, eu vou usar o primeiro argumento só aqui. Eu vou fazer essa multiplicação aqui, eu manualmente. Vou colocar o asterisco e dizer para o Excel para multiplicar as matrizes, mas só no primeiro argumento.
Então, vou usar o asterisco aqui. Ó, quero pegar o resultado que vier daqui e multiplicar por esse intervalo aqui. Ó. Eu vou colocar aqui entre parênteses, não é obrigatório não, tá? Mas é só para facilitar aqui para você entender melhor. Então, ó, vamos lá. O que o Excel está fazendo aqui? Eu estou dentro desse intervalo aqui, ó, utilizando o critério C3 até H3, eu quero que seja Rio. Beleza, tá aqui. Multiplica por esse intervalo aqui. Dá uma olhadinha aqui, novamente eu vou pedir para você olhar aqui, ter atenção aqui, o que o Excel está fazendo. 271 é o primeiro aqui do Rio. Legal, ele mostrou. O segundo ele não mostra, mostra 0. Por quê? Porque não é Rio. Nem o terceiro, que é São Paulo. O quarto já mostra o valor do Rio, ó, 857. Então, dessa forma, ele vai exibir o valor da célula, vai retornar para a gente o valor da célula, só quando estiver de acordo com o critério. E aí os outros que dão 0 não vai influenciar na soma, ele vai somar só os valores que correspondem ao critério, que no caso é Rio. Então, ó, 0, 0, ó, quando ele foi para 857 é esse aqui. Depois 0, 0, a gente tem essa divisão aqui por uma contrabarra, que é da primeira linha, que foi até o 1171, que no caso é o 0. Aí ponto e vírgula. Passamos para a próxima linha. Na próxima linha ele vai repetir novamente. Ó, 1026 faz parte do Rio. Legal, ele retornou o valor. Os outros não. 0, 0, depois vem o 250. Depois 0 e 0 de 1039, depois vem para o primeiro aqui, 746. E assim por diante. Então ele vai retornar só quando estiver de acordo com o critério. Estão de acordo com o critério, ele retorna o valor da célula. Os outros, como são 0, quando ele faz essa soma da multiplicação dessas duas matrizes aqui, a gente vai ter o resultado. Ó. Então, tenho aqui 20.811, vamos confirmar aqui, né? Legal confirmar para você saber que a função aqui deu certo. E eu tenho o resultado aqui, ó, que é a soma dessas duas colunas usando o somar produto. Então, vou voltar aqui, só para você entender, ó. Utilizando a multiplicação das matrizes no mesmo argumento aqui, matriz 1, sem passar para os outros, a gente consegue criar essa forma de multiplicação de matrizes com tamanhos diferentes. E aí também não é necessário usar aquele menos menos ou n, porque quando você usa multiplicação aqui, ele já vira número. Não precisa utilizar o n e nem o menos menos para converter verdadeiro e falso. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer só mais um aqui, só para praticar. Então vamos lá novamente, ó, matemática e trigonometria, somar produto. Matriz 1, então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que dentro desse intervalo aqui, saber se o critério, que no meu caso aqui agora é São Paulo, está de acordo com o critério, né? São Paulo. Vou colocar isso aqui entre parênteses. Parênteses aqui para organizar, né? Eu vou multiplicar por, vou colocar um parênteses também, por esse intervalo aqui. Então, mesmo esquema agora 0, 0, porque os dois primeiros não são São Paulo. Quando ele achou o primeiro São Paulo, retornou aqui, 288. E assim vai fazendo para os outros, até ele encontrar todos eles e somar no final. E o último aqui, ó, Salvador. Então, vamos lá, matemática e trigonometria, somar produto. Eu tenho aqui, dentro desse intervalo, eu quero saber quem é Salvador. Vou multiplicar isso aqui por esse intervalo aqui. E aí eu vou ter também o resultado aqui, 19.491, que é o de Salvador. O segundo exemplo aqui é muito parecido. A única diferença é que ao invés de usar o critério para essa linha aqui, eu vou usar para a coluna de loja, porque agora o meu critério é por loja. Aqui eu vou fazer uma fórmula só e vou usar as referências de célula aqui para critério e a gente consegue puxar na alça. Então vamos lá, novamente, somar produto. Qual é a minha matriz? Então, agora aqui, ó. Eu quero saber, vou dar um F4 aqui já, porque eu vou fixar isso aqui para poder copiar na alça depois de preenchimento. Eu quero saber se dentro desse intervalo aqui, quais são os valores que estão de acordo com o critério, que aqui é o Rio 6, né? Vou fechar o parênteses. Ele deu falso, falso, verdadeiro. Vou multiplicar pelo intervalo que está aqui, ó. Colocar um parênteses aqui só para ficar organizado, mas não é necessário. E eu vou ter aqui o resultado agora, o mesmo esquema aqui agora.
tenho 0, 0, 0, porque ó, eu estou procurando aqui Rio 6, dentro dessa matriz aqui, ele trouxe o primeiro Rio 6, que foi o 746 aqui, ó. Então, tudo isso aqui, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, porque não era Rio 6, ó, era Sal 6 e Rio 2, que é Salvador aqui, né? Tá abreviado. E ele trouxe o primeiro aqui e foi fazendo assim para os outros. Vou dar um OK. Deixa eu só, antes aqui, fixar esse intervalo aqui também. Vou dar um OK e eu consigo aqui puxar na alça para fazer para os outros. E aí ele veio descendo aqui, trouxe o de São Paulo 6 e Salvador 6, usando o somar produto. Bom, e para finalizar, eu vou fazer agora com dois critérios, que seria a comparação agora com o soma 6. Então, o primeiro aqui foi um critério por cidade, soma C, né? Vou fazer uma comparação. Depois por loja, também praticamente igual, mudou só o critério. Agora eu tenho a loja, que é aqui, né? E tenho a cidade. E agora eu vou fazer um soma 6 aqui, simulando um soma 6 com um somar produto. Então vamos lá, como é que ficaria? A forma é a mesma, vai ter que adicionar apenas o que a gente fez separado aqui, vai ficar tudo junto no mesmo argumento. Então vamos lá, matemática e trigonometria, somar produto. Eu tenho aqui como matriz, vamos pegar aqui, a ordem não influencia, né? Vamos pegar primeiro aqui a cidade. A cidade, eu vou dar um F4 aqui para eu poder copiar também depois. Tem que ser igual ao Rio. Faz parênteses. Aí vou multiplicar. Vou pegar agora aqui a loja. Essa loja aqui também dando um F4. Tem que ser igual à loja que está aqui, Rio 6. Faz parênteses. Ó, tá dando 0, 0, 0, 1, 1. E vou multiplicar pelos valores, ó. Também dando um F4 aqui para fixar, fechar o parênteses aqui só por questão de organização. Então agora, a única diferença agora é que a gente tem três matrizes. Então vai ser 0, quando der 0 aqui no critério, 0 vezes 0, vezes 0 tiver algum valor, vai dar sempre 0, não vai influenciar na fórmula. Quando ele encontrar, de acordo com o critério, ó, aqui Rio, Rio 6. Rio 6, o primeiro é o 746, ele aparece aqui, ó. Então ele vai sempre fazendo assim, 0, 0, 0, 0, e 0, tudo 0, achou o 746, que está aqui. Depois tem o 824. 824 é aqui, ó, Rio C novamente, ó, porque tem o primeiro Rio aqui e tem o primeiro Rio aqui. Então ele vai retornar sempre os valores e quando não for 0, vai somar esses valores. Eu vou clicar em OK e vou copiar aqui na alça para as outras células. Bom, meu amigo, chegamos no final dessa aula, uma aula bem importante sobre somar produto. É uma função que eu não vejo as pessoas utilizarem muito, mas ela é muito poderosa. A gente criou aqui um primeiro exemplo simples para entender como funciona a multiplicação das matrizes, né? Quantidade por valor unitário. Eu já tenho aqui o total. O segundo exemplo, eu usei o somar produto em comparação com o soma C, usando critérios. A gente viu que aqui, usando matrizes diferentes, eu preciso converter o zero em falso, um em verdadeiro. Para isso eu posso utilizar a função n, ou posso utilizar menos menos, que eu converto em 1 e 0. Utilizo aqui os argumentos quando eu tenho matrizes do mesmo tamanho. Quando as matrizes são de tamanhos diferentes, que nesse caso aqui, eu uso tudo no mesmo argumento. E aí eu já multiplico aqui uma matriz por outra, não preciso usar o menos menos nem um n para converter em verdadeiro e falso. Utilizei aqui como se fosse um soma C, aqui também um soma C e o último como se fosse um soma 6, pegando dois critérios, loja e cidade. Bom, então qualquer dúvida é só deixar aqui abaixo nos comentários. Um grande abraço e até a próxima aula.